pessoal? Então, o tópico de hoje, ele é a Revolução Russa, tá bom? A Revolução Russa, como a gente já viu, né? Ela acontece na Rússia, tá bom? Dentro do Império Russo, para ser mais verdade, para ser mais exato, né? Porque a Rússia, antes da Revolução, ela era uma monarquia, tá bom? Bastante atrasada para os moldes europeus do período, né? A gente já está falando do século XX, a gente já vai falar mais um pouquinho. E ela acontece durante a Primeira Guerra Mundial. A gente viu isso nas aulas anteriores. O ano de 1917 ele é um ano bastante agitado para a Primeira Guerra Mundial, porque no início do ano os Estados Unidos entra na guerra, né? Ao lado da Tríplice Entente, portanto ao lado da Rússia. Só que a Rússia, no fim do ano, né, outubro, a Rússia sai da guerra, tá bom? Ocorre a revolução de cunho socialista e o governo provisório ele decide por tirar a Rússia da guerra, né? E acaba assinando um tratado com a Alemanha, perde um pedaço do seu território, mas enfim, perde um pedaço do seu território e sai da guerra. Aí vai resolver os seus problemas internos, tá bom? O que a gente vai ver hoje aqui é a trajetória da Rússia até essa revolução, tá bom? E primeiro ponto importante para a gente ver é o seguinte: a Revolução Russa, ela não foi a primeira revolução, ela foi a primeira revolução socialista, tá bom? Do século XX, da história, na verdade, né? Houve uma experiência socialista durante a guerra entre França e a então formada Alemanha, né, no século XIX, chamada Comuna de Paris, mas foi um episódio muito curto, tá bom? Então a Revolução Russa, na prática, vai ser a primeira experiência socialista da história, tá bom? Isso vai ter impactos muito importantes para o século XX, não é? Mais lá na frente a gente vai estudar a Guerra Fria, vai ver a importância da União Soviética no cenário internacional, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o seguinte: quando a gente fala de Rússia especificamente, a gente tem que olhar esse mapa aqui. Esse é o mapa da expansão russa entre o século XVII e o século XIX, tá bom? O que hoje nós chamamos, o que na época se chamava de União Soviética, Império Russo, perdão, na verdade nasce na região que hoje é a Ucrânia, tá bom? Então, a partir disso, a gente vai ver uma expansão territorial muito grande, tá? Esse é o mapa da Rússia no ano de 1914. É só a gente lembrar que em 1860 alguma coisa, agora não vou lembrar a data, a Rússia ainda tinha vendido o Alasca para os Estados Unidos. Ou seja, o Império Russo era um império tricontinental, né? Com um pedaço na Europa, uma grande parte na Ásia e na América, tá? Então, os Estados Unidos, quando compra esse território que hoje é o Alasca da Rússia, se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que o território do Alasca está separado, né? Ele fica dividido do resto dos Estados Unidos pelo Canadá, tá bom? Então, a Rússia ela era um império muito grande, tá bom? Só que quando a gente fala do Império Russo, o que se destaca é a questão geográfica, né? A potência geográfica. É um império continental, né? A Rússia ela tá ali junto com o Brasil entre os 5 maiores países do mundo, tá bom? Então é um país gigantesco, de dimensões gigantescas. E a parte mais próspera da Rússia é a que está voltada para a Europa, tá bom? Por conta dos contatos com os europeus, né? Por conta dos contatos culturais, enfim, isso acabou fazendo com que essa parte mais perto da Europa, né? Essa parte europeia, ela fosse mais desenvolvida, mais dinâmica, enquanto a parte asiática fosse um pouco menos dinâmica. Mesmo porque na parte asiática tem um território
gelado, digamos assim, muito grande, né? O que acaba inviabilizando a ocupação humana, né? Dificultando a ocupação humana. Bom, esse é o cenário do Império Russo em 1914, tá bom? No ano do início da Primeira Guerra Mundial, tá? Bom, e como é que era a economia russa? Pessoal, a revolução, só para a gente estabelecer um comparativo para vocês entenderem, quando a gente fala de industrialização, a industrialização ela começou na Inglaterra ali na década de 1760, ou seja, no século XVIII, tá bom? Então é uma industrialização antiga, né, do ponto de vista cronológico, se a gente olhar hoje. Então, os outros países, e aí só para a gente citar alguns exemplos, né, os mais destacados, França, Alemanha, Japão, Estados Unidos, foram países que se industrializaram pesado, né, no século XIX, tá bom? Uns 50 anos mais ou menos depois, a França, né? A Alemanha um pouco depois, Estados Unidos e Japão, então, só depois da década de 1850, 1860, que se industrializaram pesado, né? Então, esses países de industrialização mais antiga, né, mais pioneira, eles certamente saíram na frente, né? Quem corre primeiro, quem sai primeiro, chega primeiro. Então, isso vai fazer com que esses países sejam potências industriais. E o modelo econômico, né, após a Revolução Industrial, ele vai ser um modelo de economia industrial. Então, a maior parte da riqueza produzida, né, a gente está falando no mundo inteiro, vai ser uma riqueza de origem industrial, tá bom? Cujo principal pilar é a produção industrial. Então, os países que não estão industrializados, eles são países que ficam para trás na corrida econômica. Então, a gente pode olhar, por exemplo, por que a Inglaterra, por que o Japão, que é um país pequenininho, conseguiu se tornar uma potência mundial a ponto de hoje ultrapassar bastante o Brasil. Então você pensa, o Japão é um conjunto de ilhas, né? Eu vou dar um chute aqui muito aproximado, talvez um pouco maior do que o Rio de Janeiro, né? O estado todo do Rio de Janeiro. Vamos colocar aí para ficar no grande aí o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Ou seja, territorialmente não é muita coisa, se você comparar o Brasil. Do ponto de vista geográfico, eles também não são tão ricos assim, sabe? Tem um território muito gelado, a produção agrícola não é das melhores, né? Então, tem lá as suas restrições geográficas também. No entanto, com todas essas restrições, o Japão é hoje uma das maiores potências do mundo, né? Se eu não estiver enganado, é a terceira maior potência do mundo. Se não for a terceira, certamente está ali entre as 5 maiores potências do mundo. E são produtores de ponta de tecnologia. Por quê? O Japão, lá no século XIX, no final do século XIX, eles entenderam que o jogo econômico era a industrialização. Então, eles investiram pesado em industrialização. Então, isso vai fazer com que eles, 30, 40 anos depois, já se destaquem no cenário internacional. E por que eu estou estabelecendo esse comparativo? Porque quando a gente fala de Rússia, a gente percebe que, apesar da proximidade geográfica com a Europa, a Rússia ela não se industrializou no mesmo período que as outras potências europeias. A gente falou um pouquinho nas aulas sobre a Primeira Guerra Mundial, eu torno a falar agora. A Rússia era chamada de potência com os pés de barro. Por quê? Tinha aquele território imenso, é um território rico? Sim. A produção agrícola era muito extensa, né? A produção de minério também. Só que
A economia agrícola, a economia russa, no final do século XIX, é uma economia agrária, essencialmente agrária. Essa é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Isso faz com que, no cenário internacional, a Rússia, apesar de ter esse continente de território, não é rica. Na verdade, é um país atrasado. Essa é a primeira questão. O que torna a Rússia economicamente atrasada. Outro ponto que torna a Rússia economicamente atrasada é a questão da mão de obra, do trabalho em si. O trabalho livre, o trabalho assalariado, ele gera riqueza. Porque a partir do momento em que um trabalhador ganha um salário, ele gasta esse salário. E com isso ele gira a roda da economia. Porque ele vai comprar coisas na padaria, no sapateiro, no restaurante, ele paga aluguel, compra roupa. Então o dinheiro dele não fica só na mão dele. O dinheiro dele circula. Circulando o dinheiro, e quanto mais dinheiro circula, maior a riqueza circulando também. Então, se eu tenho, por exemplo, uma loja de sapatos e muitas pessoas começam a comprar sapatos, eu vou precisar contratar mais vendedores. Por quê? Eu vou precisar comprar mais para vender mais. E se eu compro mais, lá na fábrica eu aumento as vendas. Se eu aumento as vendas na fábrica, o dono da fábrica vai precisar contratar mais funcionários. E para produzir mais sapatos, o dono da fábrica vai precisar, por exemplo, comprar mais couro. Então ele vai lá na fazenda buscar esse couro. Só que esse couro vai ter que ser transportado. Então lá na fazenda eu vou aumentar o número de empregos também e eu vou aumentar o número de empregos na questão do transporte. Então reparem, o trabalho assalariado, quando eu compro um par de sapatos, eu não estou só dando dinheiro para o dono da loja de sapatos. Eu estou movimentando toda uma cadeia produtiva. Isso tudo porque eu fui lá com o meu salário que eu ganhei trabalhando e comprei um par de sapatos. A questão é mais complicada na Rússia porque, além da industrialização que é quase inexistente, a gente vai ver aqui que ela é muito restrita, tá bom? A economia é essencialmente agrária, esse é o fator 1, tá bom? A produção é muito atrasada. Então, enquanto a tecnologia já está sendo aplicada na produção agrícola lá na Europa, na Rússia não. A produtividade russa ela é baixa, porque ela emprega métodos de produção agrícola atrasadíssimos para essa época. Um terceiro fator é a mão de obra, ela era uma mão de obra servil. Como assim, professor, servil? O servo, o trabalhador rural russo, ele, do ponto de vista do trabalho, ele se assemelha a um trabalhador rural da Idade Média europeia. A gente está falando lá da Idade 1600, 1500. Porque hoje, por exemplo, se eu for trabalhar na fazenda de alguém, no fim do mês, o dono da fazenda ele vai me pagar um salário pelo meu trabalho. Isso que se chama trabalho livre e assalariado. Eu trabalho, me pagam. Eu vendo minha mão de obra e, em troca, eu ganho dinheiro. O servo, não. O servo... Vai lá falar com a Rebeca. O servo, ele paga para trabalhar na terra. Ele paga imposto para o dono da terra, que é um nobre. Só que ele tem tanto imposto para pagar que, na prática, chega no fim do mês, ele não consegue pagar tudo. Mesmo porque a economia ela não é monetarizada. O servo não paga imposto em dinheiro. Ele paga imposto em produção. Produziu, por exemplo, 100 quilos de trigo, tantos quilos vão para o dono da terra e outros tantos ficam com ele e com a família. Então, reparem, isso é um esquema muito atrasado.
esse trabalhador rural, ele não ganha dinheiro. Logo, ele não pode comprar sapatos e não movimenta toda aquela cadeia de trabalho que eu expliquei para vocês agora há pouco. Fala com a sua irmã. E ele não move toda a cadeia que eu expliquei para vocês. Então, vai ser somente no ano de 1861 que a servidão ela acabou. Quando ela acaba, o que muitos desses camponeses fazem? Eles não são mão de obra treinada. Então, são analfabetos, em sua grandíssima maioria, só sabem trabalhar no campo. Então, uns tantos vão para a cidade, formar a futura classe operária. Muitos ficam no campo e eles formam as chamadas MIR, que são comunidades aldeãs. Que comunidade é essa? É como se fosse uma cooperativa. Então, o tantinho de terra que eles têm, eles vão juntos trabalhar. Mas com o passar do tempo, os mais competentes eles vão se destacando e os menos competentes vão tendo que vender as suas partes da terra. Então, com o tempo, a gente vai ver que se forma uma pequena elite rural. Os pequenos em número, mas donos de grandes faixas de terra, que são chamados kulaks. Esses kulaks vão ser grandes latifundiários, tá bom? Só que no ano de 1906, esses MIR, eles vão ser desagregados pelo governo. E quando eles são desagregados, o que acontece? Aí todo mundo que trabalhava na terra, um dia para o outro vai se ver desamparado. Uns poucos continuam no campo, né? Outros tantos vão para onde? Eles vão para a cidade. E vão engrossar a fila de famintos na cidade. Então, reparem que por conta de uma economia agrária aí atrasada, tem todo um problema germinando aí. Então, reparem que num espaço entre 1861 e 1906, a gente está falando mais ou menos aí de 45 anos, é um espaço relativamente curto. Só que nesse espaço relativamente curto, o mundo está andando para frente, a passos largos, e a Rússia continua andando a passos de formiga. Então, isso vai fazer com que na balança do poder, a Rússia comece a ficar para trás. Essa é a questão econômica que é importante para vocês. Essa mesma industrialização, como a gente tinha dito há pouquinho tempo atrás, ela é basicamente organizada por estrangeiros, então, em sua maioria, os grandes industriais na Rússia, na verdade, são de origem francesa, né? Tem também alemães, ingleses, de outras nacionalidades, mas, em geral, assim, a sua maioria é francês. Então, reparem, essas indústrias, essa nascente indústria, ela está controlada por estrangeiros. Ela começa o processo em 1860. Vocês lembram a data que eu dei do início do processo na Inglaterra? 1760. Então, assim, a Rússia vai começar a passinhos de formiga o que a Inglaterra começou 100 anos antes. Então, por isso que se explica em 1861, a Rússia está muito para trás e a Inglaterra está muito para frente. Tá bom? Além da gente falar... Vê com a Rebeca, Davi. Além da gente falar de uma industrialização restrita, pequena, nós estamos falando de uma industrialização restrita. Cidades de hoje, São Petersburgo, Moscou, que são as maiores cidades russas, né? Mas uma ou outra cidade também. Então, reparem,
além de ser uma industrialização pequena e fraca, ela é geograficamente restrita. Então, o sujeito que está na ponta do oeste, São Petersburgo, ele é uma cidade grande que está bem perto ali, no continente europeu, né? Uma cidade bastante europeia em termos de característica, em termos de identidade. Ela em nada se assemelha a outra cidade que está lá na ponta leste, assim, no meio do frio, que é assim, completamente atrasada. Então, a Rússia tem esses problemas. Né? De certo fato, é um problema que a gente ainda encontra aqui no Brasil também. Os países muito grandes, dependendo de como eles se desenvolvem, né, eles têm muitas diferenças regionais. E essas diferenças, elas pesam bastante, né, em alguns casos. Então, a gente vê que com essa industrialização pequena, geograficamente restrita, oriunda de capitais estrangeiros, vai formar, obviamente, uma nova classe social, a classe operária. E quem serão esses operários? Muitos dos ex-camponeses. Que o pessoal, por um motivo ou outro, não conseguiu se arranjar no campo, teve que ir para a cidade. Então, esse pessoal que não conseguiu se arranjar no campo e teve que ir para a cidade, vai sofrer com problemas muito parecidos com os camponeses ingleses que foram para as cidades inglesas no início do processo de industrialização. O quê? Primeiro, o espaço. Né? Não foi um espaço preparado para receber tanta gente num espaço de tempo tão curto. Né? Então, a gente vê que isso faz com que haja um problema de urbanização desorganizada. Não é um fenômeno muito estranho se a gente comparar, por exemplo, aqui na região cacaueira. O que acontece depois da crise do cacau? Muitas pessoas migram, por exemplo, para Itabuna e Ilhéus. Como as cidades não estavam preparadas para receber tanta gente, o que acontece? O espaço urbano ele vai se ver né, de um espaço curto de anos inchado. Então não tem infraestrutura para todo mundo. Né? Não tem inicialmente emprego para todo mundo. Muitas dessas casas que abrigam pessoas que vieram de uma situação de pobreza são casas que vão ser construídas, no nosso caso aqui, na nossa região, em locais perigosos. Então, isso não vai ser muito diferente do que aconteceu nas cidades que surgem com o processo da industrialização. E todos os problemas, não é? Desemprego, criminalidade, muitas doenças, né? Porque já que não tem infraestrutura, não tem um poder público que atue ali na contenção dessas doenças. Então, a gente vai ver que esses problemas, tanto no campo quanto nas cidades, eles estão ali, ó, acontecendo, eles estão como pano de fundo na Rússia. Essas são questões sociais e econômicas que eu apresentei para vocês. E uma questão política muito importante, que também reafirma o atraso russo, se comparado às potências europeias, é que em pleno século XX, ou seja, 1900 e pouquinho, a Rússia ela ainda é uma monarquia absolutista. O absolutismo, pessoal, ele desaparece na Europa, né? Na Europa Oeste, né? Ele desaparece a partir da Revolução Francesa, principalmente, né? Na Inglaterra já tinha desaparecido antes. Então agora não há mais espaço para um governante absoluto que tudo pode, que governa de forma arbitrária, de acordo com a sua vontade. Não. Ainda existem monarquias na Europa? Sim, até hoje, mas são as chamadas monarquias parlamentares. O que é uma monarquia parlamentar? Vamos dar o exemplo clássico, que é o exemplo da Inglaterra. O que faz a rainha da Inglaterra hoje? Absolutamente nada do ponto de vista político. Ela não interfere em uma vírgula no governo, ela não interfere em um ponto na promulgação de uma nova lei.
ela não decide um centavo de onde vai ser gasto o dinheiro público. Tampouco ela pode fazer acordos internacionais com outros países. Na Inglaterra e nos outros países europeus que ainda vigora a monarquia, o rei reina, mas não governa. Ele não manda em nada. É uma figura puramente decorativa. Quem manda são os primeiros ministros. E quem é que elege o primeiro-ministro? A população, ok? Ou, dependendo do país, o próprio parlamento. O parlamento, em sua maioria, indica um nome. Vamos dar mais uma vez o caso da Inglaterra para vocês entenderem. O atual primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris Johnson, a primeira-ministra anterior, ela pediu demissão, ela saiu e internamente no Congresso ele foi eleito. Reparem, ele não foi eleito pela população. Mas depois ele convoca eleições e a população confirma ele como primeiro-ministro. Se eu tivesse perdido, ele simplesmente ia ter que sair. Aí o vencedor ficaria. Então, reparem, é um arranjo sofisticado do ponto de vista político. Outros países europeus da época, eles são repúblicas, né? Tem o presidente, pode ser uma república presidencialista ou parlamentarista. Enfim, eles já têm, os outros estados já têm uma arquitetura moderna, mais sofisticada. Os direitos do indivíduo, né? Os direitos individuais, liberdade de expressão, propriedade, liberdade de crença, liberdade de ir e vir, eles já são direitos que foram conquistados na maioria dos países do mundo. Só que na Rússia o negócio ainda era mega atrasado. Reparem porque eu vou focar na expressão novamente gigante com pé de barro. Porque apesar de ser gigante, do ponto de vista político e econômico e social, a Rússia era mega atrasada, se comparado aos outros países europeus. Por isso que a gente vai ver, por exemplo, quando há uma guerra entre a Rússia e o Japão, a Rússia perde para o Japão. Tamanho é o atraso russo e a modernização japonesa, tá bom? Meados do século XIX, nasce na Rússia o... Um minuto só, pessoal, por favor. Bom, então por isso que a gente pode dizer que a Rússia ela era, então, um gigante de pé de barro, porque ela era politicamente e economicamente atrasada. Bom, e no que eu estava dizendo é o seguinte, em meados do século XIX, nasce um sentimento que a gente falou bastante durante a aula da Primeira Guerra Mundial, que é o nacionalismo russo, que é o sentimento de nacionalidade, de comunidade, de pertença. Esse nacionalismo russo vai ser conhecido como eslavismo ou pan-eslavismo, que a gente tanto falou antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, a gente falou que 2 países estavam se candidatando, digamos assim, a protetores dos povos eslavos, a Sérvia e a Rússia. Qual era o interesse da Sérvia e da Rússia? Muito simples, expansão territorial. Porque dentro da cabeça de um governante atrasado, porque a Rússia era atrasada, para ele só existe uma forma da Rússia se tornar mais poderosa. Qual? Anexar territórios. Então, ao invés dele modernizar economicamente, como fez, por exemplo, o imperador japonês, ele investe na expansão territorial. Por isso que ele está de olho ali naquela região dos Balcãs da Primeira Guerra Mundial. Então, qualquer coisinha ali, a Rússia já, opa, estou chegando aí, quero um pedacinho, se possível. Entenderam? Esse vai ser um dos motivos que leva a Rússia à Primeira Guerra Mundial. Bom, ali na finaleira do século
XIX, se forma o Partido Social Democrata Russo, que é um partido de orientação à esquerda, tá bom? Dentro desse partido tem as suas correntes, tá bom? Já vamos falar quais. Outro partido socialista revolucionário, que é um partido, aí já é um partido anarquista, já é uma galera mais radical, tá bom? E tem o Partido Constitucional Democrata, que defende uma monarquia parlamentar, igual aquela da Inglaterra, que eles são liberais, eles não são radicais, eles querem uma mudança, mas sem radicalismo, tá bom?